Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. E a nossa conversa hoje é com o deputado estadual, professor Wendel, do Solidariedade. Muito bom dia, deputado. Vou ter que pedi-lo para largar um pouquinho o jornal. Eu sei que você estava fazendo a leitura. Pois é o que a gente também gostaria de fazer sempre às manhãs. Mas eu sei, como bom assinante do jornal O Tempo, você vai poder ler um pouquinho mais tarde, né? Isso aí. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia. Agora é a hora do senhor nos dar notícias para a gente abastecer o jornal amanhã. Deputado, tivemos recentemente a discussão na Assembleia Legislativa a respeito do veto do governador, que foi derrubado pelos deputados, para a criação dos centros para tratar do transtorno do espectro autista. Foi uma negociação em que o governo cedeu, foi um entendimento do governador se tornar mais sensível à questão tão importante que é para as cidades, para o interior do estado e muito mais. Queria que o senhor explicasse um pouco como é que foi esse trabalho até conseguir encontrar a decisão para que os deputados derrubassem o veto. Olha, Guilherme, o que vale lembrar, né, é que o projeto de lei tratado naquele veto, ele não cria essa obrigatoriedade. Então, é uma política, é um projeto que fala sobre uma política de implementação desses centros. Mas o que vale de verdade, o fato concreto, tem que ser construído através da política do executivo, ou seja, do próprio governo. E é isso que a gente está tratando junto com o governador. Nós vamos ter agora uma reunião com o secretário de governo, agora no dia 21 de junho, exatamente para a gente construir isso juntos. Como foi construído no ano passado, o projeto de política da carteira de identidade do autismo, que em Minas Gerais ainda não existia, a CIPTEA, e nós fizemos isso juntos. Apesar de eu ter tido aprovado um projeto dentro da Assembleia, precisava dessa construção com o governo para que a gente implementasse lá na ponta e se tornasse uma realidade. E é isso que a gente está trabalhando, para que dentro do orçamento hoje do governo, né, que é um orçamento que tem mais possibilidades do que no passado, que o orçamento realmente estava um fator complicador, hoje a gente está tratando isso então dentro do governo. Então, essa reunião do dia 21, nós vamos tratar disso, o que é possível fazer dentro do orçamento para o próximo ano, 2024, para implementar, porque é uma urgência. Eu já falava isso aqui no passado, aqui na própria rádio, sobre a importância de se ter esses centros no estado de Minas Gerais, né? Começando aqui pela região metropolitana, mas expandindo pelo interior. Então, ali foi um fator importante para demonstrar que a Assembleia, ela está junto nessa causa. Então, ali foi unânime, todos os partidos, todos os deputados manifestaram o seu apoio pela causa do autismo. Então, ali foi uma grande sinalização. É óbvio que houve um acordo interno com o líder do governo, né? Para que naquele momento ali houvesse a derrubada do veto, porque realmente não afetava diretamente o orçamento do governo, aquele projeto especificamente tratado na pauta. Mas foi bom porque ali acendeu o alerta vermelho que é necessário implementar uma política para a construção desses centros. Deputado, sempre que o senhor vem aqui, a gente fala sobre essas ações ou esses projetos voltados aí para a população autista, mas eu queria saber do senhor, assim, no que o estado já avançou e no que seria hoje prioridade avançar ainda? O que a gente avançou, né, nesse governo passado, do próprio governador Zema, foi o fortalecimento, principalmente aqui na região metropolitana, né? No hospital João Paulo II, que houve ali um investimento maior, né? Nós tivemos aí também uma melhoria na rede FEMIG, né? Que no governo passado, no governo retrasado, a gente estava com o sistema FEMIG quebrado. Então não tinha um atendimento para as pessoas comuns, imaginem para as pessoas com deficiência, para os PCDs. Então a gente avançou nisso, criou-se ali, né, um fortalecimento maior desse centro que é em Belo Horizonte, né, que é o Hospital João Paulo II. Então a gente também teve um fortalecimento dessa rede, mas ficou muito concentrado na região metropolitana. Quando a gente vai para o interior de Minas, ainda tem o déficit e ainda falta esse investimento nos hospitais. Eu tenho levado isso ao governador, né? Ele está empenhado, o governo Zema está empenhado na construção dos hospitais regionais. A gente vê Divinópolis, a gente vê lá Teófilo Otoni, que as obras, né, estão aí já avançando na própria cidade de Sete Lagoas. Então, a minha proposta, né, como membro da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e membro da base do governo, é que se implemente nesses hospitais regionais
um atendimento específico às pessoas com deficiência. Nós precisamos, isso é urgente. Então a gente precisa agora descentralizar. Tá perfeito na região metropolitana? Não. Aqui também tem que ampliar esse investimento, tem que aumentar esse potencial de atendimento, porque o que a gente vê é ainda as pessoas, infelizmente, recorrendo à rede privada. E as pessoas não têm condições. Com essa economia cada vez mais limitada que a gente vive, a gente ainda recebe toda semana uma quantidade de dezenas e dezenas de mães que a gente vê aí passando sufoco. E se não fosse as instituições, as ONGs que atendem, mas que também se concentram mais na região metropolitana, que levam esse atendimento, né, com valor às vezes mais acessível, ou às vezes até de forma gratuita, nossas crianças, nossos PCDs aí estavam passando realmente um momento desesperador. É o que acontece no interior de Minas. O senhor citou aí a questão da FEMIG e citou a questão de avanço por parte do governo, mas a gente tem neste momento uma greve exatamente dos servidores da FEMIG. Ontem era esperada a presença do governo para que pudesse ter uma conversa ou pelo menos um diálogo, o que não aconteceu de acordo com a categoria. O Sindipros disse que o governo não foi, por isso a greve está mantida. A gente foge um pouquinho dessa questão que o senhor está trazendo aqui, mas quando o senhor fala que o governo tem avançado, passa talvez por esse diálogo também que ainda falta, avançado em que sentido? Olha, eu falei isso também já algumas vezes, né? Vamos dizer, de um mandato ao outro, nós estamos aí no segundo mandato do governador Zema. Particularmente, o que a gente percebe, deputados, né, que estão nessa construção, é que vem aprimorando e vem melhorando cada vez mais. Haja vista o aumento da base do governador dentro da Assembleia, que cresceu assim de forma muito positiva, né? Hoje a gente tem necessariamente na prática ali mais de 50 deputados que se declaram ali deputados da base do governo. Então isso também é fruto do aprimoramento da questão do diálogo. É óbvio que é legítimo as categorias, né, lutarem aí pela questão da melhoria e isso é muito importante, porque o servidor está no seu direito de lutar, né, para melhorar, como a segurança tem feito, como a saúde também tem feito, mas é óbvio que a gente entra governo, sai governo, vamos ter esses embates, né? Então, um lado vai reclamar do outro, o outro vai reclamar do outro e por aí vai, mas eu particularmente vejo que melhorou muito essa questão do diálogo, né? Na própria audiência, Thalita, com a segurança pública, estava lá nossa secretária da CEPLAG, do planejamento, numa audiência, né, realizada ali onde a maior parte dos deputados ali presentes eram deputados de oposição. Tava lá nosso líder de governo, tava lá, né, nossa secretária que é hoje responsável por tudo isso, que é a Luísa Barreto. Então, você percebe que está tendo esse diálogo, sim. É óbvio que às vezes, né, vão existir aí algumas reclamações. Essa base mencionada pelo senhor de mais de 50 parlamentares, há entre vocês algum consenso sobre, nesse momento, a possibilidade de aprovação do regime de recuperação fiscal? O governo recentemente tirou a proposta do engavetamento, que estava desde a gestão passada, pelos problemas que a gente já sabe aos montes, mas nesse momento tem entendimento da base e todos estão convencidos de que é necessário e que nesse momento há clima para aprovar, deputado? O que tem acontecido, né, por parte do governo, essa apresentação do que precisa ser feito, do interesse hoje do governo. Então a gente agora está dialogando mais, né? A gente tem encontros, recentemente nós tivemos lá na BDMG um encontro lá com mais de 40 deputados da base, numa reunião, né, com o secretário de governo, com os líderes. Então a gente está construindo, recentemente também teve uma apresentação dos projetos do governo, que há um interesse dessa aprovação. Então a gente está dialogando, né? Ainda não vejo que vai ser apresentado nessas próximas semanas. Eu acredito que vai avançar, que ainda vai aprimorar toda essa questão do projeto, né? Porque é um novo mandato, uma nova Assembleia também. Então eu acredito que daqui para frente vão ter aí vários momentos para que a gente possa amadurecer e ver o que é possível, o que não é possível. O importante é isso, esse entendimento de saber que algumas coisas é possível e outras não. Então tem que ter essa, vamos dizer, vontade dos dois lados de ir adaptando até chegar a um projeto que a gente saiba que vai passar na Assembleia com apoio aí da grande maioria da base. Quando o senhor fala dessa base aí, com tantos deputados, a base do governo, é uma base consolidada, deputado? Ou é mais uma vontade do governo de falar ou de cumprir o que tinha sido falado durante a campanha, de que o governo teria
maioria numa Assembleia que já foi tão conturbada nessa relação com o governo? É mais uma vontade do governo de ter de fato uma base? Ou é de fato essa base consolidada? Não, o que eu vejo, né, nesse mandato do governador é que de fato a base está consolidada, né? Nós temos ali pessoas que, além de declararem da base, que têm feito, vamos dizer, na prática, essa construção da base, de estar ali em apoio aos projetos, né, que são bons para o estado. Então, nós vamos ter lá uma assembleia diferente nessa gestão, nesse mandato. Nós temos aí uma base diferente do mandato passado, que em alguns momentos ali houve, né, algumas falhas nesse sentido, né? Mas agora eu vejo que isso já foi diagnosticaram o problema, né, que aconteceu na legislatura passada e buscaram aprimorar esse diálogo, e de fato nós vamos ter um avanço ali nas aprovações dos projetos também do governo. O senhor acredita, deputado, que a discussão que ela sempre vai e vem no governo Zema em função de como essa categoria específica, e eu estou me referindo àqueles ligados à segurança pública, tem um embate muito frontal com o governo em função da promessa que foi feita pelo governador Romeu Zema. E estamos agora no momento em que as categorias novamente estão voltando a fazer audiências públicas, estão tentando trazer o governo novamente para essa conversa, como aconteceu, e o senhor mencionou a ida da secretária Luísa Barreto. Esse ambiente ali deflagrado entre o governo e essas categorias, isso atrapalha também na coesão da base na hora de votar outros projetos? Essa pressão sempre vai existir no parlamento, né? Qualquer votação que interfira ali, né, em aspectos relevantes para a sociedade ou para alguma categoria, nós vamos ter essa mobilização no plenário. Isso faz parte, nós deputados temos que lidar com isso o tempo inteiro. Mas eu não vejo que é um elemento que atrapalhe, não. Eu acho que por parte do governo há essa consciência, né, de valorização, a gente percebe isso. Em breve vamos ter aí, né, os aumentos, principalmente na categoria da educação, que vai ter um aumento aí que é um aumento relevante, né, que deve ultrapassar os 12%. É algo que a gente está construindo com muito diálogo desde o ano passado, né, levando isso ao governador, da importância de valorizar a nossa categoria, porque eu sou professor também, e é legítimo também por parte da segurança essa construção. De fato, no passado houve aquele equívoco, né, que já houve um reconhecimento por parte do governo naquela negociação, né, que teve que voltar atrás, mas daqui para frente as coisas estão mais planejadas, até por parte do governo também, e eu tenho certeza que quando vier esse reajuste que vai acontecer, né, em algumas categorias, ele vai vir, e essa pressão faz parte, né? Eu acho que o governo aprendeu e tem que aprender a lidar com ela, que não vai deixar de existir nunca, né, Guilherme? No primeiro mandato do governador Romeu Zema, deputado, as manifestações ficaram muito constantes e o governo sofria muito com essas manifestações, talvez por uma falta de articulação política. A gente vê agora um movimento que pede muito esses reajustes aí de diversos setores, mas principalmente da segurança pública, que fala inclusive na polícia, a chamada Operação Tartaruga. A quanto preocupa vocês, deputados, uma possível paralisação da polícia, por exemplo? Uma paralisação da polícia é algo muito grave, né? Não para toda a sociedade. Mas a Polícia Militar de Minas Gerais sempre foi uma organização, assim, que eu falo aí até nos próprios índices, né? Diversas pesquisas aí nacionais demonstram e colocam a nossa Polícia Militar como a melhor do Brasil. Então eu não vejo assim que vai chegar a esse ponto, né, de paralisar e prejudicar todo o sistema de segurança de Minas Gerais. Sempre há uma consciência por parte dos nossos homens e mulheres servidores da segurança pública, mas faz parte, né? Toda categoria tem a sua luta, e por parte da Assembleia a gente está sempre abrindo esse diálogo. A Comissão de Segurança Pública nunca se furtou, né, de debater esse tema, de trazer as pautas para a audiência. É o que a gente tem feito. Nós na Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Educação, também a gente está sempre fazendo as audiências públicas. Recentemente, Thalita, fizemos uma audiência para falar do passe intermunicipal que está paralisado, que é a gratuidade da passagem para as pessoas com deficiência entre os municípios. Eu fiz uma audiência, tinha mais de 500 pessoas na Assembleia, o governo estava lá presente. Vai ser atendido, deputado? Pois é, a gente já esteve com o Ministério Público, né? Lá no dia da audiência, a representante das empresas de ônibus demonstrou que realmente não tem condição de continuar emitindo essa carteira, e a gente está aprimorando um projeto de lei dentro da casa para que o próprio governo estadual ele faça a emissão, que é o correto. Você não pode destinar para as empresas esse papel de emitir uma carteira que é um benefício público. Então nós vamos levar isso cada vez mais forte para que a gente chegue no final com uma lei estadual
para dizer, é o Estado que tem que emitir essa carteira e eles querem continuar normalmente, porque é uma lei, querem continuar cumprindo essa lei e nós vamos fiscalizar cada vez mais. Se tiver alguma alteração nisso, alguma empresa deixar de cumprir essa cota específica para pessoa com deficiência, nós vamos entrar fortemente. Nós temos o apoio do Ministério Público, já fizemos uma reunião na promotoria e vamos ter uma segunda reunião agora para pegar ainda mais pesado nessa fiscalização e chegar nesse acordo para emissão da carteira aí do passe gratuito pelo Estado, que é o correto. Nós estamos conversando com o deputado estadual, professor Wendel Mesquita. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece como funciona, deputado? Então vamos aqui ao nosso bate-pronto. Reajuste para os servidores para além da educação. Tem caixa para acontecer? Eu acredito que tem sido construído isso e eu acredito também que vai ser efetivado esse reajuste para outras categorias além da educação. A base de governo na Assembleia é sólida ou pode mudar? Eu acredito também que essa base agora está muito mais sólida do que na legislatura passada e vai trazer bons frutos. A atuação do governo Zema no atendimento às pessoas com necessidades especiais. Tem feito um esforço, né, principalmente na região metropolitana, mas precisa ampliar e nós estamos ajudando nessa construção. O espaço do Solidariedade no governo Zema. Nós estamos hoje aí na liderança no Congresso com o nosso deputado federal Zé Silva e na Assembleia a gente tem sido aí grandes parceiros na construção aí junto ao governador. Deputado professor Wendel Mesquita, muito obrigado sempre por estar conosco aqui no nosso Café com Política. Obrigado, Guilherme, obrigado, Thalita, um abraço aí a todos os ouvintes aqui da Rádio Tempo. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser.